acreditar que tua vida vai melhorar e tudo em ti transformará. E ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor. Eu quero ouvir mais uma vez. Erga a sua voz, diga ao que está sentado, ao que está sentado no trono. Diga para Deus: e ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor. Você vai levantar suas mãos o mais alto que você puder e declare: seja a honra, seja a honra, seja a glória, Senhor, seja a glória. Diga para Deus: seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos e pelos séculos dos séculos. Vamos declarar mais uma vez: seja a honra, seja a honra, seja a glória e o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Erga sua voz e diga: poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus. Diga: poderoso e poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Eu quero ouvir sua voz agora declarando: poderoso Deus e poderoso Deus. Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Senhor e poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Você que tem a sua Bíblia, abra ela em Isaías. Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Profeta Isaías, capítulo de número 53. O versículo é o de número 4. Isaías, capítulo 53, versículo de número 4. Isaías, profeta Isaías. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, irmãos: verdadeiramente, uma tradução pode dizer certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, termina aí, estava o quê? E pelas suas pisaduras, o quê? Fomos. Irmão, vamos entender isso aqui. Isso aqui era uma profecia do que iria se cumprir. O profeta messiânico, conhecido como profeta Isaías, há muitos anos antes de Cristo nascer, ele recebeu de Deus, irmãos, essa revelação, essa inspiração, e disse para ele, escreveu e relatou que verdadeiramente não é uma história,
não é uma brincadeira, não é simplesmente, irmãos, uma conversa fiada, ou alguém falou. Não, isso é uma verdade. Verdadeiramente, ele tomou sobre si. A vinda de Cristo, irmãos, aqui nesse mundo, o nascimento de Jesus, os 3 anos e alguns tempos que ele passou na terra, no seu ministério, é claro que ele viveu mais de 30, né? Mas o seu ministério foi apenas de 3 anos. Nesse tempo que Jesus esteve aqui, ele veio para quê? Para cumprir a profecia. A profecia tinha que se cumprir. Jesus, quero que você entenda, já veio, nasceu, sabendo do que ia acontecer com ele. Ele nasceu, viveu, ensinou no seu dia a dia, ele já tinha consciência, ele já tinha sabedoria que tudo o que estava escrito ia acontecer. Que ele ia morrer, que ele ia ser traído, que era preciso subir a cruz, era preciso ele passar por tudo aquilo, irmãos, ele já sabia. E aí ele fez o quê, irmãos? Ele viveu naquele tempo para que a profecia se cumprisse. E aí, irmãos, na morte de Cristo, precisava acontecer isso. Só que as pessoas hoje em dia não sabem. Muitas pessoas, irmãos, infelizmente, ainda têm, irmãos, Cristo, a morte dele, simplesmente, tem gente que até chora. Tadinho de Jesus, coitado. Eu fico com dó, eu fico com pena. Televisão hoje, irmãos, em quase todos os canais vão passar filme de paixão de Cristo, contando a história de Cristo. Mas tudo isso que Cristo viveu foi para nos dar a nossa vida. A vida que Adão perdeu. Quando Deus formou o homem, quando Deus criou tudo, o propósito de Deus, irmãos, é que não houvesse pecado, que todo homem fosse para o céu, para viver uma vida santa. Ele vivia na onde? Num paraíso. A vida do homem, irmãos, era para ser um paraíso. Mas por causa do pecado de Adão, irmãos, entrou o pecado no mundo. A serpente, você conhece a história, enganou a mulher. E aí, irmãos, eles pecaram e tal. E aí saíram do jardim. E aí entrou as dores, vieram as enfermidades, vieram os problemas. Posso dizer que o diabo reinava, mandava. Ele dava as cartas. Ele fazia o que bem queria. Até o momento que nasceu Cristo. Irmãos, o diabo sabia que viria alguém, que nasceria alguém para pisar na sua cabeça. O diabo sabia. E todo grande homem que Deus levantou, o diabo derrubou. Moisés, todos tiveram falha. Davi, grandes homens, Salomão, Sansão, Josué, grandes heróis, irmãos, tiveram erro, tiveram falhas. E quando Cristo nasceu, o diabo também tentou derrubá-lo. Tentou também impedir que a profecia se cumprisse. Mas Cristo venceu o pecado. Porque ele precisava passar pela morte e morte de cruz para nos dar a vida. Essa profecia de que ele já levou as nossas dores, que ele levou as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, irmãos, ele precisava passar tudo aquilo para que essa profecia se cumprisse na nossa vida. E ela se cumpriu? Sim. E essa profecia se cumpriu na nossa vida. Agora eu quero que você deixe aí, irmãos, Isaías, e vamos agora para o livro de João. João, capítulo de número 19. João 19. Versículo 28. João, capítulo 19, versículo de número 28. João, capítulo 19, versículo de número 28. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: depois, isso aqui Jesus crucificado já, ele já tinha sido traído, ele já tinha apanhado, levado as suas chibatadas, os seus açoites, e ele já estava, irmãos, caminhando para a morte. Diz o versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam o quê?
terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Entenda, irmãos. Cristo na cruz, crucificado, vendo, irmãos, tudo e todos, sabendo que lá nos céus algo estava acontecendo, que a obra, irmãos, da salvação, que a obra da cura, do milagre, estava tudo pronto, ele sabendo disse: tenho sede. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia, o inferno, o diabo, estava contando: vencemos o Cristo. Conseguimos derrotar o Filho de Deus. Estamos conseguindo matá-lo. Daí ele não escapa mais. Mas não sabia Satanás. Não sabia o diabo que ali ele estava perdendo. E ele vendo tudo, todas as coisas, irmãos, que a obra da cura, que a libertação, o direito do Espírito Santo, todas as obras de Deus para a nossa vida estavam feitas, tenho sede. E aí o que fizeram com ele? É aquela passagem muito conhecida, né? Diz versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ísope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse. O que é que Jesus disse, irmãos? Está o quê? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele viu que a obra salvadora, que a obra da redenção, irmãos, que o homem poderia estar voltando para perto de Deus. Quando ele viu que estava pronto, ele disse o quê? Está consumado. Que é o mesmo que está pronto, está feito. Irmãos, Deus não vai mais fazer. Deus já fez. Diga amém. Deus já fez por nós. Deus já fez por você. A obra da cura, da salvação, da libertação, o direito de uma nova vida, Deus já fez, já deu para nós. Ele já nos entregou tudo isso. E por que as pessoas, então, não recebem a cura? E por que as pessoas, então, ainda estão enfermas? Por que alguns podem estar pensando aqui: mas pastor, tem gente doente, mas tem pessoas sofrendo. Os hospitais estão abarrotados de pessoas aí, ó. Tem gente com consulta marcada para daqui 60 dias. Por quê? As UTIs, o hospital de câncer. Por que as pessoas estão ainda doentes? Sabe por que elas estão doentes? Porque elas ainda não entenderam que Deus já fez a obra. Elas não têm o conhecimento. Irmãos, saber que Deus existe é uma coisa. Saber que Jesus morreu é uma coisa. Agora, saber por que ele morreu é outra. Você pode perguntar para o mundo inteiro: você sabia que Jesus morreu? Sei, coitado. Aí pergunte: por que ele morreu? Faça esse teste. Chegue e pergunte para alguém: você sabe por que Jesus morreu? Não vão saber a resposta. E aí, quando a pessoa não sabe a resposta, não sabe o porquê que Jesus morreu, ela vai perecer. Ela vai sofrer. Oséias, vamos lá? Oséias, capítulo de número 4. Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. É Velho Testamento. Pastor, Oséias, você pode passar Ezequiel, Daniel, Oséias. Onde começamos? Qual livro que nós começamos hoje? Isaías. Você pode passar Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Depois de Isaías é 5 livros à frente. Oséias, capítulo de número 4. Versículo de número meia dúzia. Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez, pastor? É a primeira vez que eu venho nessa igreja. Tem alguém? Levanta a mão. Não vou pedir para você vir aqui na frente, não, viu? Pode ficar tranquilo. Tem alguém nos visitando primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fica com levantado, deixa eu ver você. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe. Em nome de Cristo. Sejam bem-vindos.